Olá, pessoal do 8º ano do Colégio Novo Milênio. Vamos falar hoje um pouquinho sobre a regionalização histórico-cultural da América, tá? A gente vai estar falando aí naquelas duas subdivisões da América, que a gente chama de América Anglo-Saxônica e América Latina. Vamos fazer a diferenciação, gente, dela primeiro, da parte física, tá certo? A gente viu na última aula que nós temos aí 3 Américas, né? A gente viu que a gente tem a América do Norte, a gente tem a América Central. Isso aqui eu expliquei na última aula para vocês. Vocês que assistiram a aula, viram que eu coloquei o esquema dessa forma, tá certo? Então, as 3 Américas, ó, gente. A América do Norte, né, composta aí de 3 países, que é os Estados Unidos, o Canadá e o México. A América Central, composta aí de 20 países. E a América do Sul, composta aí de 13 países. Alguns autores consideram apenas 12 por causa da questão da Guiana Francesa, que é um departamento ultramarino aí da França, tá? Então, ó, América do Norte, Central e do Sul. E nós vamos ter aí as outras duas formas de regionalizar. A América, que a gente chama de América anglo-saxônica, e a América, que a gente chama de América Latina, tá? Na América do Norte, como eu falei, a gente tem 3 países. Então, a gente tem na América anglo-saxônica 2 países que são da América do Norte, que é os Estados Unidos e o Canadá. O México, que faz parte da América do Norte, não faz parte da América anglo-saxônica. Por quê? Teve colonização diferente e é um país, no caso, que não é desenvolvido, tá? Então, Estados Unidos e Canadá, como são países desenvolvidos, foram colonizados aí pela colonização do povoamento, ficam na América anglo-saxônica. Colonização de povoamento e exploração, com certeza vocês já viram em história, né? E a América Latina, tivemos aí colonização da exploração. Então, aqui na América Latina entra o México, que é da América do Norte, tá? Aí entra também os 20 países da América Central e os 13 países da América do Sul, tá ok? Então, são essas as diferenças aí principais entre a América anglo-saxônica e a América Latina. Gente, preste atenção. Quando a gente usa assim a América anglo-saxônica e latina, é somente para falar realmente da parte histórica, da parte cultural, da parte humana, da parte populacional dessas duas Américas, tá certo? Quando a gente for falar de aspectos físicos, quando a gente for falar da divisão de países, quando a gente for falar aí realmente da geopolítica, no sentido aí de separar os critérios de países mesmo, a divisão política dos países, aí a gente utiliza a América do Norte, Central e do Sul, que é a regionalização física, tá bom? Então, ó, vamos chegar aqui, a América Regionalização Histórico-Cultural, aí na página 400 do caderno 2 de vocês, na unidade 2, tá? Esse aqui é o assunto, gente, que vai encerrar essa unidade 2. Depois a gente vai entrar aqui, ó, na América Anglo-Saxônica, falando de Estados Unidos e Canadá, aí na unidade 3, tá? Então, ó, pra gente encerrar a unidade 2, página 400 até a 401, ok? Então, ó, temos aqui para início esses 2 mapas, certo? No mapa de cima, tá mostrando aí a América do Sul, né? Finalizando aí a parte realmente da regionalização física. E nesse segundo mapa é o mapa da nossa aula de hoje, tá? Esse aqui, ó. Vocês vão ver aqui que a gente tem 2 cores, né? Separando, Estados Unidos e Canadá estão de verde, ok? E a América Latina, ou seja, do México até o finalzinho aí da América do Sul, de marronzinho, que é a América Latina inteira, tá? México, todos os países da América Central, todos os países da América do Sul. Aí aqui diz assim, ó, América, regionalização histórico-cultural. O mapa ao lado apresenta a regionalização do continente americano com base em critérios histórico-culturais. Com base nessa forma de regionalização, podemos dividir o continente americano em 2 grandes porções. A América anglo-saxônica, que recebe tal denominação por ter sido colonizada predominantemente por povos que falavam inglês, uma língua anglo-saxônica,
E a América Latina, colonizada por povos europeus de origem latina, ou seja, países europeus que surgiram após a queda do Império Romano do Ocidente, que falavam línguas latinas derivadas do latim, como os portugueses e os espanhóis. Então, ó, preste atenção, gente. Na América Anglo-Saxônica, nós tivemos aí a colonização do povoamento. Quem fez essa colonização? Predominantemente foram os ingleses, mas nós também tivemos franceses, né, que colonizaram aí a América Anglo-Saxônica. Colonizaram aí os Estados Unidos e o Canadá. Tanto é que a língua oficial dos Estados Unidos é o inglês e a língua oficial do Canadá é o inglês e o francês, tá? Eles têm duas línguas oficiais, por quê? Porque na província de Quebec, é como se fosse um estado, tá? Na província de Quebec, eles falam francês, tá? Como língua oficial, por isso que o Canadá tem essas duas línguas. Aí na América Anglo-Saxônica, essa língua anglo-saxônica, né, que é o inglês, deu origem a essa denominação, a esse nome, a essa divisão aí da América. Como nós temos aqui na América Latina povos, né, latinos, ou aliás, latinos não, povos que falavam língua latina, né, como os portugueses e os espanhóis, então nós temos aí a América Latina fazendo essa divisão de todos os países que foram colonizados por Portugal e por Espanha. México, os 20 países da América Central e os 13 países aí da América do Sul. Tivemos outros povos colonizando? Sim, franceses também, né, chegaram a colonizar algumas partes aqui da nossa América Latina, como por exemplo, a Guiana Francesa pertence aos franceses, né? A gente também teve aí a presença de holandeses, tanto é que o estado de Pernambuco, aqui, né, um estado bem próximo ao nosso, ele foi colonizado por muito tempo por holandeses. Então, nós tivemos aí a presença de vários povos, mas predominantemente portugueses e espanhóis, né, que colonizaram aqui a nossa América Latina, e tivemos aí como origem línguas latinas que são derivadas aí do latim, tá certo? Então, ó, aqui, continuando, diz assim: a América Latina é formada pelo Canadá e pelos Estados Unidos, países com alto nível de desenvolvimento social e econômico. A foto a seguir retrata Nova York, nos Estados Unidos, um dos principais centros financeiros do mundo. Gente, centro financeiro, olha, tem a definição aqui. Como eu falei para vocês, toda vez que tiver grafado alguma palavra de rosa, sempre tem a definição do lado, tá certo? Para ajudar vocês a identificarem melhor e compreender também melhor o texto. Aí aqui, centro financeiro é uma área de uma cidade em que estão reunidas grandes empresas que, por atuarem como principal polo financeiro da região, apresentam maior densidade populacional, tá? Então, ó, em Nova York é onde a gente tem, né, as bolsas de valores, as instituições financeiras, quase toda a circulação aí de recursos, né, voltados aí para empresas transnacionais, que a Nova York, né, uma das principais cidades que tem a maior quantidade de sedes de transnacionais do mundo. Então, ó, por isso que Nova York é um centro importante, um importante centro financeiro, tá certo? Finalzinho aqui, ó, gente, da página 400. Diz assim: os colonizadores europeus estabeleceram diferentes formas de colonização no continente americano. Como eu já falei para vocês também já viram isso em história, né? Colonização do povoamento, eles vieram realmente para tentar desenvolver esse local. Colonização da exploração. A exemplo, né, a gente tem aí o Brasil, que foi por muito tempo explorado por portugueses, né, dos quais eles começaram a levar o pau-brasil e assim por diante. Então, a gente teve aí várias, digamos assim, várias consequências, né, no período aí de 1500 até o Brasil se tornar independente, né, de Portugal. Aí aqui, na América do Norte, houve uma colonização de povoamento ocasionada pela entrada de imigrantes que fugiam da Europa em virtude de perseguições políticas e religiosas. E aqui na página 401, diz assim: a região era caracterizada pelo predomínio de pequenas propriedades com mão de obra familiar e médias propriedades com trabalho assalariado. Outro aspecto importante é que as colônias tinham liberdade para vender os produtos produzidos
o que contribuiu para o seu desenvolvimento. Então, como eu falei para vocês, a gente tem aí a presença de ingleses e a presença também de franceses participantes nessa colonização do povoamento que desenvolveu essa parte aí da América do Norte, tá certo? E aqui, ó, continuando, a gente vai ter a América Latina, que é composta dos países da América do Sul, da América Central e do México. Teve uma colonização de exploração marcada pela presença de grandes latifúndios, com mão de obra escravizada, o que atendia aos interesses das nações europeias e aprofundava os laços coloniais, contribuindo para o atual perfil econômico e social dos países dessa região. Preste atenção, gente. Muitas pessoas, muitos estudiosos consideram que a gente ainda tem um certo atraso econômico, devido a essa questão aí de resquícios ainda das colonizações. Outros estudiosos, outros historiadores consideram que não tem nada a ver com isso, tá? Que as colonizações foram há muito tempo, que os países sim, eles podiam ter realmente se desenvolvido, durante esse período posterior. Então, a gente não tem nada a ver aí com a questão da colonização, tá? Então, ponto de vista divergente, Alguns acreditam que a colonização deixou resquício, sim, por isso que a América Latina é menos desenvolvida, E a América anglo-saxônica é completamente desenvolvida, aí com os Estados Unidos e Canadá. Outros, como eu falei, acreditam que não tem nada a ver, tá? Que a colonização foi algo que aconteceu lá atrás, que não tem nada a ver, que os países podiam realmente se desenvolver, tá? Aí aqui diz assim, ó. Predominantemente, a região da América Latina apresenta países com certo grau de dificuldade econômica e social, ou seja, países em desenvolvimento e subdesenvolvidos. A foto a seguir exemplifica as condições de um país subdesenvolvido. Aqui a gente tem, ó, Santiago de Cuba, que fica lá em Cuba, tá certo? Vocês vão ver aqui, ó, que a imagem, ela é completamente controversa aqui a Nova York, tá certo? Vocês vão ver aqui, ó, Nova York bastante desenvolvida, A questão aí dos prédios, ó, os arranha-céus. A gente vai ter aí uma área bem urbanizada e ao mesmo tempo bem desenvolvida. Aqui a gente também vai ter uma área bem urbanizada, mas aí em condições mais precárias, certo? Então aqui mostrando os contrastes, sociais entre esses dois locais. Aí aqui diz assim, outro problema enfrentado por algumas nações da América Latina é a instabilidade política, ocasionada por disputas pelo controle econômico e pelo poder, como na Venezuela. Como vocês viram, na Venezuela a gente teve diversas crises, a gente tem também aí um sistema socialista inserido dentro da Venezuela. Então vocês vão ver aí que a gente tem uma instabilidade política. Fora que processo de quase todo o século XX, gente, a gente teve várias ditaduras na América Latina, várias ditaduras aí que realmente marcaram os governos, inclusive no Brasil, No Brasil a gente teve de 1964 a 1985 uma ditadura aí militar, tá certo? Aí aqui, continuando, em suma, as características mais marcantes dessa forma de regionalização são as diferenças sociais e econômicas ligadas ao processo de colonização. Aí, ó, a partir da página 402, a gente vai ter as atividades. Então, a gente está encerrando a unidade 2, tá? Do caderno 2. E deixa eu falar só uma coisinha para vocês, gente. Essa regionalização histórico-cultural, a gente, como eu falei para vocês antes, a gente só usa quando vai falar dos aspectos econômicos, ou dos aspectos históricos, ou dos aspectos sociais, voltados aí para a questão da população, tá? Quando a gente vai falar dos aspectos físicos, a divisão mesmo física aí dos países, fronteiras, essas coisas, a gente utiliza essas 3 Américas aqui, tá? Essa subdivisão aí desses 3 continentes, tá? Então, América do Norte, Central e do Sul, que a gente pode chamar de subcontinentes ou simplesmente continentes, tá certo? Então, fica a critério de vocês aí considerar apenas a América ou América do Norte, Central e do Sul, ok? Então, ó, a gente vai ficar por aqui. Então, ó, o desafio da aula de vocês de hoje é fazer o seguinte. Como a gente tá falando dessa diferença de América Latina e Anglo-Saxônica, vocês vão separar e fazer uma montagem
de duas imagens. Uma de um país desenvolvido, tá? E outra de um país subdesenvolvido. Ou seja, um país da América anglo-saxônica e um país da América Latina. Não procurem um país desenvolvido que seja de outro continente, não, gente. É somente da América, tá? Um da América anglo-saxônica, um da América Latina. Monta essas duas imagens, ok? Aí embaixo das imagens vocês mandam digitado mesmo pelo WhatsApp algumas características desses dois países que vocês escolheram. Por exemplo, país tal, né? País desenvolvido, você coloca lá. É caracterizado por isso, isso e isso. Aí, país da América Latina, país tal, aí é caracterizado por isso, isso e isso, ok? Manda as imagens e digita lá algumas características que vocês considerem aí relevantes, tá bom? Aí na nossa aula online a gente continua aí com as nossas atividades. Então, bons estudos!